difícil de ajustar, né? Como eu já disse, se eu me coloco muito próximo da iluminação aqui da janela, eu não enxergo por causa do reflexo da tela do monitor. Se eu me distancio um pouco, fica com um reflexo esquisito, mas tanto faz. O importante aqui é o que nós vamos abordar. Bom, então, semana passada, o assunto que nós iniciamos foi esta questão de entender que, né, como desenvolvedores para a web, nós estaríamos ou estamos desenvolvendo algo para alguém. Este alguém nós chamamos de cliente. Na aula passada também, eu abri aqui, e vou compartilhar minha tela com vocês, o guia comercial online de Praia Grande, né? Para mostrar para vocês aqui possibilidades, ou seja, quantas áreas de negócios aqui já estão anunciando, apostando no comércio online, no comércio digital. Espera aí que eu acho que eu abri errado aqui. Da junta comercial. Tudo isso simplesmente para nortear, para pontuar aqui possibilidades de clientes pensando em TCC, né? E como disse também, necessariamente isso aqui não é uma ordem, não é uma imposição legal, não é uma regra, são apenas sugestões, tá ok? Nós temos um ano de desenvolvimento aqui para trabalharmos a questão do TCC, e o meu conteúdo caminha paralelo com o TCC para que eu possa dar um direcionamento útil. Para dar um direcionamento útil para nossas aulas aqui. Então, eu vou usar o TCC como, digamos assim, como bússola, como GPS, para que eu possa direcionar todos os tópicos que nós vamos abordar aqui para uma situação que vocês estão desenvolvendo, que é, ou será, o trabalho de conclusão de curso. Que, em termos de projeto, será o primeiro projeto que vocês terão para fazer. Tá ok? Deixa eu ajustar meu... Pergunta, gente. Meu áudio chega bem para vocês, hein? Estou configurando aqui a... Chega. Tá chegando sim, professor. Oh, legal. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Pronto. Localizei da semana passada. É o portal com guia comercial de Praia Grande, Associação Comercial Empresarial, associada aqui ao Sebrae. Sebrae, que é um ponto de referência para tudo aquilo que nós fazemos aqui. Muito dos assuntos que eu trago para vocês, eu busco no Sebrae. Sebrae que, nessa questão de apoio, orientação a startups, a pequenos e médios empreendedores, ele tem, digamos assim, dentro do seu contexto de objetivo, né, de proposta, de existência, atender esse nicho, né? E aí gera muito assunto que é pertinente para o nosso trabalho aqui. Que, quando eu estou no curso noturno, curso modular, essas falas aqui, às vezes, ficam um pouquinho mais próximas da realidade. E aí, para poder trazer esse assunto para vocês, né, que estão no ensino médio, que, nesse momento, falar de mercado de trabalho para vocês talvez não seja também um direcionamento real, uma bússola real para vocês. Vocês estão no ensino médio. Lembrando que isso aqui é um curso médio integrado com o técnico, né? E qual que é a proposta do médio integrado com o técnico? Prepará-los, de um modo geral, aí para a vida acadêmica e profissional. Mas o foco de vocês não está, pelo menos acredito eu, por aquilo que a gente reúne de experiência nessa área há anos, né? Vocês, nesse momento, têm a preocupação ainda do TCC, do Enem, que é, né, digamos assim, talvez o maior ponto de atenção de vocês nesse último ano. E o trabalho de conclusão de curso sintetiza aqui tudo aquilo que foi compreendido ao longo do curso para que vocês obtenham e concluam esse curso. Lembrando que o TCC não é uma invenção burocrática para tornar a vida e a sobrevivência de vocês aqui
no ensino médio mais difícil. Não é essa a ideia. Pelo contrário, o TCC ele veio para ajudar vocês. Quando o TCC surgiu, não me lembro agora a data, né? A proposta do TCC dentro do ensino técnico, não é que ele, quando ele foi inventado, quando ele foi remodelado com a proposta que ele tem hoje. O TCC hoje não é apenas um trabalho de conclusão de curso para vocês obterem uma menção para passar de ano, digamos assim, né? Usando a expressão bem comum. O TCC, no modelo que ele está, ele foi instituído desta forma, se minha memória não me trai, em 1998, numa reformulação do ensino técnico pelo MEC. Se não foi em 98, foi em 99. O TCC passou a ser visto e entregue nos cursos técnicos como um substituto para a carga horária obrigatória de estágio. Tudo bem? Então, o TCC não é apenas um trabalhinho para passar de ano. Ele equivale à antiga obrigatoriedade do cumprimento de horas de estágio num curso técnico. Lembrando que isso aqui é um curso técnico integrado ao médio e que tem horas direcionadas à formação, à habilitação profissional, preparando para mercado de trabalho. Mas eu tenho um filtro, né? Eu tenho um filtro aqui chamado sensibilidade, de entender o tempo e o momento de cada um de vocês. Vocês ainda têm uma preocupação que é real com a formação, a preparação para a vida acadêmica, Enem. Então, eu tenho que também, às vezes, tirar um pouco o pé, lembrar que não estou no ensino técnico, aonde os olhares são um pouquinho diferentes. Então, a gente tenta conciliar a proposta do curso, a realidade de vocês e vamos adequando. Então, quando eu coloco aqui a esfera do cliente para falarmos sobre TCC dentro da área de projetos, eu estou tentando, primeiramente, a minha aula não é sobre TCC, é sobre projetos, mas para que ela ganhe, digamos assim, coerência e coesão, eu trago o TCC como assunto. Como vocês estão iniciando os trabalhos do terceiro módulo agora, para quem leu e viu aí na chamada durante o canal, eu coloquei uma pequena enquete perguntando se vocês já têm tema para o TCC e se tem tema, né? Se dentro desse tema vocês abordam, né, algum cliente real. E por que desta pergunta? Justamente para que eu possa também alinhar o que nós vamos falar aqui dentro daquilo que vocês têm de concreto. E sempre sugerindo, né? Sugerindo, como eu sempre digo, exposição de ideias é diferente de imposição de ideias. Nosso trabalho, pelo menos eu vejo dessa forma, né? Como professor, não é impor absolutamente nada, é expor, é apresentar alternativas para vocês. E aí, dentro daquilo que cada um compreende e entende como possível, necessário e importante no momento que está, adequa, aplica ou não. Então, quando nós tentamos trazer para vocês aqui a possibilidade de, num TCC, quem sabe, ter a oportunidade de atender um cliente, não é apenas simplesmente para complicar, é justamente o contrário, simplificar. Quando você vai desenvolver um TCC imaginativo, fictício, né, aonde as ideias surgem basicamente da plantação criativa, da sua, digamos assim, pura e simplesmente imaginação, ele pode ser muito bom, sim. Já vi vários TCCs excelentes feitos dessa maneira. Como também, por outro lado, já vi TCCs mas muito fragilizados. Vou usar um termo assim bem light, para não falar que era ruim, porque eu acho que quando um TCC é ruim, ele reúne vários aspectos, né? Um trabalho de conclusão de curso, quando ele é falho, ele não sinaliza apenas para uma conclusão de curso que não compreendeu, digamos assim, as suas áreas de estudo. Mas ele também denota aí que talvez nós, como professores, em algum momento também a gente não conseguiu tocar essa percepção. Então, eu procuro ser muito cuidadoso na análise de TCC, né? Eu não vou falar é bom, é ruim, porque nós participamos disso. Um TCC bem desenvolvido significa que nós conseguimos passar uma ideia para vocês e vocês conseguiram aplicar aquilo. E o oposto também é verdadeiro. Às vezes um TCC que não saiu tão bom,
é sinal também de que talvez a nossa proposta em relação àquilo não foi tão das melhores. Então, há uma referência aí, um equilíbrio de fatores. Mas, na esfera sugestiva, na melhor das intenções, lembrando que, como o Karl Marx dizia, né, de boa intenção, o caminho para o inferno foi pavimentado, mas a gente tenta passar para vocês aqui que, já que temos um trabalho para fazer voltados a desenvolver projetos, se todos esses projetos que nós vamos desenvolver forem apenas obra da nossa imaginação, eu acho que ele empobrece um pouquinho o que nós estamos tentando fazer aqui. Mas não invalida, apenas empobrece. E quando, dentro desses possíveis TCCs, por acaso, surgir um ou outro que, de repente, tenha um cliente real, nós temos aí a possibilidade, de fato, de colocar em prática o chamado desenvolvimento de projeto, as chamadas metodologias ágeis para que você possa atender esse cliente. E aí, a nossa coordenada comum aqui, ela ganha um sentido mais operacional e menos acadêmico, conceitual, porque quem torna algo mais conceitual ou mais operacional são as circunstâncias. Se nós tivermos a oportunidade de colocar em prática, deixa de ser conceito e se torna operacional. Agora, né, se simplesmente ficar nos nossos cadernos ou nos nossos pendrives, continua apenas sendo conceitos, que pode ser que algum dia vocês apliquem, como pode ser que não. Tudo bem? Então, o assunto de hoje, tá? Só para a gente retomar. Começamos falando sobre o cliente, e eu dei todo um apanhado aqui do porquê e para que cliente. Quem é esse cara? Óbvio, se você está desenvolvendo páginas para a internet dentro de um curso de informática para a internet, somos estudantes de desenvolvimento para a web, vamos desenvolver soluções para a web para alguém. Este alguém possivelmente será um cliente, que provavelmente tenha um negócio, porque você pode, geralmente, qual é a ideia de estar na internet? Simplesmente ter um IP e uma URL, www.eu.com.br? Acredito que não. Estar na internet hoje tem um objetivo maior. Quem anuncia um negócio, um produto, um serviço através da internet quer obter retorno. Então, conhecer este universo do cliente é parte da questão do projeto, para que você possa, dentro desse chamado projeto, né, que é estabelecer um organograma, um planejamento prévio para desenvolver uma solução para a realidade dele, tendo como parâmetros reais o universo dele, de fato, o cliente em si, aquilo que ele deseja, relacionado com o produto que ele direciona, que ele veicula para o seu, digamos assim, público-alvo, e concatenar, estabelecer uma ligação direta dessa proposta de solução com o público-alvo. Isso aqui, pessoal, vai um tempo, tá? Isso vai um tempinho de experiência para a gente perceber que são fases importantes. A primeira vez que você faz isso às escuras, você vai lá e monta uma paginazinha na internet, como era há 30 anos atrás. Vale lembrar que estamos falando de um segmento que foi concebido e idealizado ao World Wide Web há 31 anos atrás. Né? Quando criou-se esse formato, a ideia simplesmente foi disponibilizar um espaço na internet para que documentos em formato de hipertexto, que são as páginas, né, o HTTP, que é o protocolo para transferência de hipertexto. E hipertexto é o quê? Hipertexto, basicamente, é o conteúdo que nós trabalhamos em HTML, que é uma linguagem para marcação de hipertexto, que é uma mescla de imagem, texto, hiperlinks, documentos. Esse é o DNA da web que nós temos como seção de acesso. Tudo bem? E isso está aí há 31 anos. Todo mundo que começou nisso há 31 anos atrás, começou às escuras, não tinha nenhuma ideia. E aí foi exatamente como nós estamos conversando aqui. Cria uma página e coloca lá.
usando o que? HTML. Aí foram surgindo os primeiros editores, né? A Microsoft lançou ali em meados de 97, 98, entre 99 e 2000, o antigo Front Page, que era um editor de HTML, que na verdade ele não editava HTML, né? Ele te dava a possibilidade de criar páginas para a internet. Vou fazer aqui uma comparação bem boba, tá, gente? Bem boba, ao estilo PowerPoint. E olha, não era ruim, não. Você podia, sim, editar código? Poderia. Mas ele praticamente criava tudo para você. E era uma maneira de você proporcionar formas de criar páginas para a internet. Mas sem nenhum tipo de apelo. E foi se criando. E em algum momento, né, aquilo foi ganhando um pouquinho mais de apelo comercial, porque aí começam a surgir as estratégias de negócio na internet. Começam a surgir o chamado e-commerce, vender por este veículo enorme de propaganda chamada internet. Ainda não existia um modelo, digamos assim, estabelecido para marketing digital como nós temos hoje. Não existiam as métricas pré-definidas como nós temos hoje, que praticamente tornam a internet um mapa de negócios, onde tudo está literalmente, minuciosamente e metricamente combinado para vender, para atrair, para reter a atenção do público para um determinado produto ou para um determinado serviço. Tudo depende da forma como você organiza isso. E hoje, passados 31 anos, para que você tenha, digamos assim, êxito, né, para que você consiga realmente ser bem-sucedido neste meio, após 31 anos de existência e, digamos assim, transformação e maturação de conceitos, não dá mais para entrar no meio simplesmente através da tentativa e erro. Opa, já que você está entrando neste segmento aqui, perceba quais são as regras deste jogo, para que eu possa jogar. Como é que eu adentro aqui e como é que eu faço diferença aqui? Porque se você tem, e aí eu estou tentando, vou me esforçar, né? Porque a grande maioria, pelo que eu percebi aqui, ainda não tem um tema para o TCC, e os que têm, não tem uma grande maioria, pelo que eu percebi aqui, não tem um cliente real. Então, eu estou me esforçando para tentar ser entendido, né? Mas caso você tenha alguém que te procure para colocar o seu negócio na internet, hoje você precisa se esforçar um pouco mais. Já não é um território para amadores. Já não estamos operando na tentativa e erro faz tempo. Em 31 anos, vários modelos foram trabalhados, várias tecnologias e metodologias assertivas foram implementadas. Então, assim, se você criar uma paginazinha qualquer sem nenhum demérito, tá? Num gerenciador de conteúdos como o Wix ou WordPress e entender como funciona este modelo de negócio, você será bem-sucedido. Por outro lado, se você for um excelente desenvolvedor, tiver domínio total sobre PHP, acesso a banco de dados na web, páginas dinâmicas, né? Porque páginas dinâmicas hoje são importantíssimas, páginas leves, né? Para quem não observa o entorno, eu sempre digo isso, estamos desenvolvendo para um cenário que tem regras que não são definidas por esse cenário, mas por quem define esse cenário, que é o público. O internauta, que são as pessoas que acessam a internet há décadas, eles não estão muito dispostos a, digamos assim, a esperar, né? O Google publicou uma pesquisa em 2014 sobre resultados dos seus mecanismos de busca, aonde, né, uma latência, que é uma pequena demora de 100 microsegundos no resultado de uma busca, faz com que o Google perca 20% da retenção do público. Preste atenção. Uma latência, uma pequena demora no resultado de uma pesquisa no Google de 100 microsegundos, isso é imperceptível para nós, cara. Já faz com que 20% da retenção de público saia dali. Isso é insano. 100 microsegundos é muito pouco. Ou seja, a pessoa clicou por clicar e já saiu, foi fazer outra coisa.
mas isso são métricas. Isso é medido nos analytics. Tudo que gera rejeição, tudo que faz com que você perca acesso, hoje é mapeado rigorosamente para que seja melhorado. E com base nessas informações, você já sabe, quanto mais rápido for o retorno de uma busca, melhor para aqueles que estão anunciando, porque você tem menos rejeição. Rejeição é o público que clica, não espera e sai. Ou o público que clica, acessa o teu site e já sai em seguida, sem interagir com nada. Então, o que estou dizendo para vocês é que até o resultado no mecanismo de busca hoje, o tempo que ele demora para retornar, é determinante para mais ou para menos aderência do público-alvo. Isso significa que, traduzindo para nós como desenvolvedores, nossa página tem que ser rápida. Tem que ser uma página que tenha um carregamento rápido. Então, você tem que pensar num código também com, digamos assim, um carregamento que não pese. Tem que ser um código eficiente, logicamente eficiente. Hoje, mais do que nunca, e sempre foi assim, tempo é dinheiro. Na internet, para internautas, para comércio eletrônico de ansiosos, malucos, segundos determinam o sucesso ou o fracasso de tudo. E não é brincadeira, isso foi medido em 2014. Né? As facetas aí do Jeff Jeff, esqueci o nome dele, o executivo. Jeff Bezos, esqueci o nome dele, gente, da Amazon. Bezos, eu acho. Bezos. Jeff Bezos, exatamente. A Amazon, ela trabalha a parte métrica da sua plataforma com muito cuidado. Não é à toa que ela voltou a liderar o faturamento em comércio eletrônico. Há um bom tempo que ela está à frente de novo. Porque não para, o tempo todo está reavaliando seus processos. É uma eficiência, busca por uma eficiência contínua. E atenta aos segmentos, aos desdobramentos que a internet oferece. E detalhe, né, para quem acredita que a internet, e isso é um equívoco, tá? Nós, pessoas, né, nós temos o hábito de interpretar as coisas de maneira equivocada, tá? Nós colocamos vida própria em quem não tem. Olha, a internet diz que é desta forma. Não, não é a internet. Somos nós que dissemos. É a interação do público avaliada, acompanhada por métricas, é que diz como é que está sendo. Não é a internet. A internet, ela simplesmente toma a proporção que nós oferecemos a ela. Então, não é a internet que está assim. Nós a tornamos dessa forma. Nós quem? O comportamento do internauta, praticamente nessas últimas 2, 3 décadas que vem, e a transformação de comportamento da sociedade está diretamente ligada à transformação de comportamento dentro da internet. O que nós assinalamos aqui, que queremos ver aí dentro dos sites, da forma como os sites retornam, para que essa atenção seja dada, os desenvolvedores atendem este formato de público, com esta forma de interação, tá? Como disse, eu não sei se falei isso aqui a semana passada, né? Estou vendo que o João Vitor está com a mão levantada, já te passo a palavra, João, só concluindo o raciocínio. A internet, ela é como foi a televisão na década de 30, 40, quando ela começa a ganhar espaço dentro das residências, né? E todo mundo olha para aquilo e fala, é obra do demônio. Não, não é obra do demônio. Da mesma maneira que a grade televisiva, né? Todo mundo fala mal. Mas 70% da mídia, da mídia televisiva, ela volta-se para a novela. Olha, ela simplesmente atende os anseios do público. Ela quer audiência. Se é isso que gera audiência, é isso que ela oferece. Internet é exatamente igual. Tudo aquilo que você sinaliza como importante e que garante visibilidade, ela retorna como aquilo que você pediu. Se Felipe Neto fechou 2020 entre as 100 personalidades mais influentes do planeta pela Forbes, Felipe Neto está na Forbes 2020 como uma das 100 personalidades mais influentes do planeta. O problema não é o Felipe Neto, nem o YouTube e nem a Forbes, tudo bem?
Vocês concordam comigo, né? E eu não estou criticando. Parabéns para ele. Simples assim. Não é ele, nem o YouTube, nem a Forbes. É o público que o tornou influente. Nós colocamos para a internet o perfil que nós queremos. Se estamos simplesmente alertando, né, para o Google que 100 microsegundos de latência nos faz sair para outro local e ele perde retenção de público, ele vai trabalhar isso. E olha, gente, é uma coisa complicada, né? Eu vejo isso aqui. Minha filha tem 8 anos, ela clica num link e de vez em quando eu tenho que falar com ela, espera, calma. Não espera. Não sei de onde ela tira isso. Não sei se eu transfiro isso para ela, né? Porque geralmente nossos filhos nos têm como referência. Eu não sei se eu sou tão ansioso assim, mas com 8 anos ela não espera. Ela clica num link, a internet é legal, mas não espera carregar e já chama outro. É uma coisa maluca. Então, se já está acelerado hoje para o público atual, esta nova geração, né, à frente de vocês, porque vocês já estão com 16, alguns 15, os pequeninos aqui com 5, 6, 7, os internautas kids, eles são ainda mais acelerados, eles esperam menos ainda. Eu falo, cara, que loucura. Você nem viu, já clicou em outra coisa. Ah, demorou. Eu falo, não, calma. Até mesmo porque, no fundo, né? E verdadeiramente, todos nós aqui somos analógicos, né? Porque chega um determinado momento que você também começa a esperar das pessoas esse mesmo reflexo. Que as coisas têm que ser dessa maneira, tudo tão rápido que senão não serve. Então complicou, eu não sirvo, eu não sou tão rápido assim. Mas, voltando ao cliente, e todas essas variáveis que fazem parte de um todo para você desenvolver para a internet hoje. Fazer uma página é simplesmente parte, digamos assim, no universo da partícula atômica, sendo bem metaforicamente falando, né? Criar a página é estar no universo subatômico. É muito pequeno. É o universo das partículas, porque tem tanta coisa que influencia mais do que a página, que então, assim, precisamos prestar atenção no teor de um projeto. Saber fazer um bom código é muito importante, mas saber operar essa mágica chamada internet hoje também é, tá ok? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês rapidinho. João, você ia perguntar alguma coisa? Está com a mão levantada aí em um esforço isométrico. Vai dar cãibra aí, desculpa. Era sobre aquilo que o senhor falou da Amazon, na parte analítica deles, eu sempre analisando o site e as métricas também deles. Eu ia dizer que essa parte analítica da Amazon é tão absurda que, inclusive, a forma que os pacotes são feitos para os produtos é pensado, tipo, em busca de eficiência. Eu acho que aqui no Brasil não é tão comum isso, porque aqui, se não me engano, a entrega é terceirizada, mas nos Estados Unidos e no Canadá, os produtos que você compra da Amazon, às vezes, têm caixas maiores do que os produtos realmente são, porque eles medem o tamanho da caixa de acordo com o que já tem no caminhão de entrega, para eles poderem alocar mais produtos e economizar caminhões para poder entregar. Não, é bem isso mesmo, João. Assim, por isso que nós falamos, né? O universo analítico não é apenas uma expressão semântica, é realmente para que nós analisemos todos os detalhes, todos os dados são importantes para o final dentro de um todo. É que a gente ainda, né, estamos aqui nesse momento alternando dois mundos, né? Porque da mesma maneira que você, como estudante de um curso técnico hoje, tem acesso a esse tipo de informação, como quem pesquisa tem, tá ok? Porque quando nós trazemos um assunto para a aula dessa natureza, nós pesquisamos a respeito, né? A Amazon tomou de volta a liderança no mercado de e-commerce há alguns anos atrás, não foi à toa. É justamente por este perfil, como que eu posso dizer assim, analítico doentio. E faz diferença. Em todas as áreas faz diferença. Né? Por exemplo, nós já temos, e as pessoas não acreditam, acham que isso tudo é apenas uma ficção maluca. Não é. A inteligência artificial, juntamente com a análise métrica, ela traça perfis, parâmetros de ação.
Então, assim, você não precisa mais ter pessoas contabilizando isso de forma robotizada. Nós temos algoritmos fazendo isso ininterruptamente. Então, você tem hoje, por exemplo, programas, né, aplicações, que já tem ali nos seus chamados machine learnings, né, que são as máquinas de aprendizado, que não é novidade para ninguém, que são programadas para aprenderem sobre determinado padrão e, a partir de padrões, definirem outros padrões, que é o que nós chamamos de silogismo lógico, né? A partir de duas proposições verdadeiras, você pode deduzir uma terceira. Toda inteligência artificial é feita nisso. Então, os algoritmos hoje, que já estão presentes em nossa vida há muito tempo, eles fazem esse trabalho de medir, acompanhar e traçar estratégias. Não temos pessoas mais contando isso, porque não é necessário. E até mesmo porque, se fossem pessoas, em algum momento falharia, porque é um grau de minúcia, de detalhe, como disse, num nível quase que, lógico, também na esfera da metáfora, subatômico, no estado abaixo mínimo da matéria. São muitos detalhes. Só um algoritmo para comportar tudo isso. E, quando eu digo estamos em dois mundos, é porque sabemos que isso existe, mas, por outro lado, nós pegamos, assim, uma grande quantidade de comércios que não tem esta possibilidade ainda ao seu alcance. E se tem, não aplica. Porque, por exemplo, recentemente, há alguns anos, não tão recente, mas há cerca de 2, 3 anos atrás, eu comprei uma... Não, faz mais, isso já faz um tempinho. Eu tinha umas plotters em casa, né? Plotters são impressoras de grande formato, né? Aonde eu prestava serviço para algumas construtoras na parte de sinalização e impressão de projetos. Quando eu fui comprar uma refiladora, que é uma mesa de corte, pelo tamanho, eu queria uma grande, então peguei uma com 2 metros de comprimento. Assim, encontrar uma transportadora que trouxesse aquilo foi fácil, mas encontrar uma transportadora que trouxesse, mas com o cuidado que deveria, porque, sim, se você desalinha uma refiladora de corte, você perde o material. E, embora não seja barato o transporte, né, através de uma transportadora, a maioria não quer se responsabilizar pelo detalhe. E aí, infelizmente, nós não temos uma Amazon aqui, né? Mas, graças a Deus, as coisas estão mudando, né? Para quem acompanha esse universo, né, o Mercado Livre já se colocou como concorrente quando, né, o Correios acena aí com a possibilidade de privatização, que eu acho ótimo, porque, com todo respeito, né, eu acho que o serviço do Correio, de vez em quando, ou quase sempre, nos deixa à margem, assim, do desespero, porque você não conta, eu não conto com o Correio. Mas fico muito satisfeito, por exemplo, quando eu vejo o Mercado Livre, você compra um produto de manhã e chega tarde. Para quem conhece, para quem tem o hábito de usar e-commerce hoje, através do Mercado Livre, o Mercado Livre hoje dá um show. E, assim, torço para que, se realmente privatizarem um correio, alguém com a métrica do Mercado Livre, que também não está brincando, não é à toa que cresceu como cresceu. Espero que uma empresa desse porte possa assumir o correio, porque a gente sabe que estaremos bem representados, seremos bem atendidos, porque estamos operando, João, nesse formato das métricas há mais de uma década. É que, para quem, né, digamos assim, nós temos ainda uma escala empresarial no nosso meio aqui no Brasil, que ainda está na Revolução Industrial, que se deu por satisfeito de trocar o processo manual por máquinas. Mas isso já foi, gente. Revolução Industrial já foi lá atrás. Trocar a produção manual por máquinas foi. Nós estamos vivendo um outro momento, e já faz tempo. Mas, como temos grandes impérios que ditam regras, às vezes a competitividade vai ficando meio difícil. Mas vem aparecendo, a globalização começa a achatar isso, né? A Amazon vende muito aqui. Eu sou consumidor e sempre que posso comprar pela Amazon, eu compro. Mas não compro só pela Amazon, né? Eu gosto muito do modelo que o Mercado Livre está fazendo as suas entregas, com as chamadas os centros de distribuição. Eles criam mini centros de distribuição em algumas regiões. Aqui, pelo que não me falha a memória, eles têm um centro de distribuição em São Vicente. Se não me engano, não sei se é São Vicente ou se é Santos. Então, qualquer produto que você compre no Mercado Livre hoje, que já esteja no centro de distribuição mais próximo do teu endereço,
eles podem entregar no mesmo dia. Meu, isso é muito bom. Isso ajuda muito, porque você passa a ter alternativas. E por que que isso se torna possível? Porque nós temos esta possibilidade hoje de tomar decisões com base em análise de dados meticulosas, minimamente precisas. E para que isso funcione, tudo isso foi desenhado, entre aspas, marcado, projetado, pensado com antecedência. Ninguém acordou, o Jeff Bezos, né, que me ajudaram aí para recordar o nome dele, retomou o posto de maior fortuna do planeta por conta desse tipo de postura. A Amazon não está brincando de fazer negócio. Ela está à frente de um momento onde as decisões no universo dos negócios são detalhes, são definidas por detalhes. Diga, João Paulo, fique à vontade. Se eu não me engano, o Jeff Bezos e, tecnicamente, a Amazon também tinham sido ultrapassados pelo Elon Musk no posto de homem mais rico do mundo, etc. Sim. Porém, se eu não me engano, o Elon Musk caiu e o Jeff Bezos recuperou principalmente porque, graças a um problema num lote dos carros da Tesla, as ações da Tesla mesmo acabaram caindo e o Elon Musk teve problemas com prejuízo com isso. Aí, graças a isso, o Jeff Bezos teve uma ajuda e conseguiu recuperar o posto de homem mais rico do mundo. Só queria complementar um pouco aqui também. Perfeito, João. Obrigado pelo complemento. Sim, de fato. E assim, né? Eles vão não somente o Jeff Bezos e o Elon Musk, né? Mas outros aí, né? Nós temos alguns outros bilionários no mundo aí que de vez em quando aparecem. É que nesse momento, né? Nesses últimos 4 ou 5 anos, esses últimos 2 personagens ganharam um pouquinho mais de notoriedade, né? O segmento da Amazon nesse momento favorece a Amazon, né? Mas o Elon Musk, ele tem algumas coisas assim que posso dizer para você que se der certo, ele vira o mundo de cabeça para baixo, né? E assim, a gente que acompanha o cenário tecnológico há muito tempo, que eu estou nisso desde os 12 anos de idade, né? Nesses últimos 10 anos, o Elon Musk tem vindo com algumas ideias, cara, que são muito, mas muito à frente do nosso tempo, né? Eu acho que não é à toa que ele está ainda, né? Está diretamente ligado à Tesla, a parte de desenvolvimento da Tesla. Quem conhece um pouquinho da história da Tesla sabe que a questão na Tesla nunca foi apenas lucro, né? Mas sim grandes ideias. Então, talvez daí também o Elon Musk hoje não esteja novamente à frente, né? O Jeff Bezos pelo segmento da Amazon. A Amazon, ela atua desde streaming a e-commerce de um modo geral. E o Elon Musk também, ele tem várias ramificações, inclusive uma das que mais me chama a atenção nesse momento não é a Tesla, né? Não é a área de atuação dele na Tesla, mas a Neuralink. Vocês conhecem, já ouviram falar da Neuralink? Eu não vou desviar o assunto aqui para a gente poder voltar para o cliente, mas é um assunto... Jogando o joguinho com o Neuralink, eu achei aqui incrível. Então, cara, isso é um assunto que a gente pode pegar para falar em alguma aula específica. Vamos voltar aqui para o cliente, mas assim, se isso realmente se confirma e se torna algo acessível, cara, a gente vira Matrix. Carrega o módulo de tal coisa e você faz um upload para você aí mesmo e acabou. Ou melhor, você faz um download para a tua rede neural e tá certo. Então, assim, a gente está caminhando numa esfera de possibilidades que é brilhante. E, né, ainda bem que nós temos esse tipo de personalidade. Porém, né, nem tudo isso, nesse momento, está voltado a lucro, né? Está em desenvolvimento. Mas quando isso começar a virar, cara, aí talvez a Amazon vire brincadeira para o Elon Musk, né? Porque são iniciativas, assim, muito fora do nosso tempo, né? Sensacionais. Oi, diga, alguém ia falar alguma coisa? Eu, Afonso. Diga, Afonso. Olha, eu acho que isso tem até um pouco a ver com a nossa matéria, viu? O Elon Musk, ele tá fazendo um monte de tecnologia, por exemplo, da nova empresa dele lá, Neuralink. Tá conseguindo me ouvir? Meu microfone tá muito baixo. Tô te ouvindo, João, o Afonso, pode falar. Tô tentando falar mais alto aqui, mas eu não consegui consertar.
Mas tá bom, tá dando pra ouvir. Então, a nova empresa dele é de Neuralink. Aí eu penso assim, meu, quem que vai usar um negócio desses? Quem que vai dar acesso à sua mente, ao seu campo neural, para uma multinacional, para um bilionário, né? É aquele famoso medo de novas tecnologias que muita gente tem. De tipo, por exemplo, na época que começou jogos eletrônicos, tinha gente que tinha medo, provavelmente. Aquela coisa de ficar muito tempo assistindo TV, que tua cabeça vai ficar quadrada, não lembro como é que é. Mas faz mal à visão, coisa assim. Ai, meu Deus, joga muito videogame e vai ficar violento, vira assassino. Exato. E eu acho que dá pra fazer uma analogia, porque quando a gente faz um projeto e a gente tenta fazer o chamado over-engineering, que é quando você sobreconstrói, sobreprojeta tudo aquilo para poder ter sempre funcionalidades a mais no seu projeto, você sempre tem procedimentos que geralmente não são normais. Por exemplo, você vê que o usuário ele precisa dar 4 cliques aqui, eu quero que ele dê 3, aí bota um campo especial para poder dar um atalho, aí chega no resultado final, o usuário chega lá e vê, tá muito complicado, não quero. A mesma coisa eu acho que está acontecendo aqui de fato com o mundo real com o Neuralink. Eles estão complicando, estão botando um monte de coisa a mais, estão botando chips neurais, estão colocando carros autônomos que no futuro a gente vai ver que vai facilitar muita coisa, né? Provavelmente eu não tenho dúvida que vai facilitar muita coisa, mas para pessoas de hoje em dia que estão acostumadas a pensar e usar esse pensamento pelo corpo mesmo, com o próprio corpo fazer as coisas, tipo mover o braço para poder esterçar o carro, coisa assim, é algo que não é necessário, porque a gente já está acostumado a vida inteira de fazer isso. A mesma coisa acontece no projeto de um sistema. Se você botar uma coisa que o seu usuário final não vai conseguir usar, é uma coisa, digamos, que ou é muito complexa, ou então possui muitos atalhos, possui muitos cliques ou poucos cliques demais que você não consegue fazer o que quer, porque você só tem uma opção para fazer. É algo que também pode acabar prejudicando a funcionalidade do software final, a user experience, sabe? Aquilo que o senhor tanto fala de user experience. Sim, a experiência com o usuário. Pode acabar complicando muito. Então acho que é uma relação muito legal que eu achei aí de funcionalidades. Não, concordo, Afonso. A gente tem, são possibilidades, né? São possibilidades. E assim, né? Só tem uma coisa que a gente tem que lembrar sempre. Isso aí são negócios e tem que dar lucro, né? E provavelmente já exista muita coisa que esteja em teste e a gente não tenha conhecimento, né? O legal, por exemplo, do senhor Elon Musk e como foi durante muito tempo a Apple do Steve Jobs, é que eles gostam de um marketing, né? O marketing faz parte do empreendimento. Qualquer boa ideia do Elon Musk ou de qualquer projeto diretamente ligado a ele, sempre está muito associado a uma boa estratégia de marketing. Ou seja, ele, fazendo assim uma analogia bem bobinha, pitoresca, ele é aquela galinha que gosta de avisar que botou um ovo, né? Isso faz com que, mesmo que aquilo ainda não esteja disponível, já gerou uma expectativa tão grande que o mundo inteiro está aguardando o que a Neuralink pode trazer para a humanidade. Mas nós temos outros meios aí, né? Nós temos outros mercados e outras linhas de raciocínio que fazem diferente. Não fazem barulho, não cacarejam, entre aspas, pelos seus ovinhos que ainda irão surgir, mas de vez em quando surpreendem, né? Por uma questão até cultural. Vamos pegar aqui o mercado chinês. A tecnologia chinesa, ela não está de brincadeira. A China saiu, né, do socialismo decadente de 50 anos atrás e comportou a mão de obra tecnológica de praticamente 100% do planeta. Então, isso significa que ela aprendeu a fazer tudo, mas culturalmente estão sempre muito calados, não são de fazer grandes alardes. E quando promove, já está pronto. Recentemente, a China praticamente deu, não vou dizer um chapéu, né? Mas para quem joga futebol, ela deu um balão aí no mercado europeu em termos de tecnologia.
A França e alguns países europeus estavam, né, com o seu chamado sol artificial, né, ou seja, seu dispositivo de fusão nuclear, em franco desenvolvimento para lançar agora no final deste ano que passou. A China conseguiu fazer isso no meio do ano passado e terminou antes, sem falar absolutamente nada. Então, assim, o seu dispositivo de fusão nuclear, que é uma nova forma de lidar com energia nuclear, não através da quebra do núcleo do átomo, mas através da fusão. Estou citando isso pelo seguinte, a Neuralink, através do Elon Musk e suas ramificações, promove, né, divulga muito do que faz, mas a China quietinha foi lá e criou o 5G, tem a tecnologia 5G competitiva. Então, nós não sabemos como está o mercado, de fato, tecnológico chinês, porque eles não costumam divulgar muito, é uma questão cultural. A cultura oriental, eles são mais centrados, mais comedidos. Quando está pronto, eles lançam. Mas o importante é que nós teremos alternativas. E aí, aonde é que isso se liga com a nossa aula em relação a cliente, em relação a tudo isso? Tudo isso é feito com base no quê? Na análise de tendências, que é simplesmente conhecer um mercado onde você pretende se lançar, se estabelecer. E nós estamos falando aqui no nosso trabalho aqui de desenvolver páginas para a internet, que comparado com todas essas inovações, é como se nós estivéssemos voltando no tempo, porque olha onde nós estávamos agora, falando da Neuralink, passamos pelo, né, dispositivo de fusão nuclear, e voltamos, agora voltamos, é como se nós estivéssemos voltando ao passado, falando em página para a internet. Por quê? Porque não é inovação. E se não é inovação, significa que as pessoas já estão muito bem conscientes de como esse universo funciona. E não há outro meio para nós desenvolvermos soluções para um cliente se não for entrar nesta regrinha. Não dá para competir, não queremos aqui, nossa, fazer frente ao Analytics da Amazon, nem do Google, mas, por exemplo, eu sou apenas e tão somente um professor, mas eu contrato os serviços do Google. Eu tenho o Google One. Eu pago R$ 6,90 ao mês pelo Google One. Eu passo a ter 100 gigas de espaço no meu Google Drive e passei a ter suporte ao Analytics. E por que eu quero ter o suporte do Analytics? Porque eu quero conhecer bem esta ferramenta para trazê-la como recurso para as nossas aulas. Tudo bem? Mas eu também estou conhecendo as ferramentas analíticas do Google, porque elas parecem ser infinitas. Toda hora surge uma nova. Quando eu acho que eu estou começando a dominar o meio, eles entram com um monte de novas ferramentas e você se perde de novo, porque são muitas variáveis. Então, assim, eu estou entrando neste meio porque eu quero trazer isso realmente para as nossas aulas. E não é caro, qualquer um aqui pode pagar R$ 6,90. Só que você tem que parar, né, e digerir isso a fundo, porque são muitas variáveis. Inclusive, algumas delas não é que assustam, né, mas colocam um pontinho vermelho aqui, uma luzinha vermelha. Tem um dispositivo do Google chamado, acho que eu já comentei com vocês, o Google Tag Manager, deve ter falado a semana passada. O Google Tag Manager, ele nos preocupa, viu? Gerenciador de tags do Google. Faz parte do pacote do Analytics. É um códigozinho que você copia, acrescenta ali no head da tua página e nunca mais você vai precisar de um desenvolvedor, cara. Ele cria um assistente para que você gerencie tudo através do Google. O Tag Manager, olha o nome, gerenciador de tags. Como todo HTML são tags, né? Todo o controle da tua página passa a ser feito por você como usuário final. Você não precisa mais de um desenvolvedor. Você contrata um para desenvolver uma plataforma para você e lá na frente você pede para ele, cara, coloca para mim esse código aqui, ó. Ele coloca o Google Tag Manager e a partir daí nunca mais você precisa dele, porque o Google vai te dar um assistente para atualizar, modificar a página e colocá-la da forma como você quiser, até de acordo com as métricas de atendimento das campanhas de marketing que o Google gerencia para você. E é fácil para o Google gerenciar campanhas de marketing. O Google é o dono da brincadeira. Veja bem, olha que monopólio interessante, há um conflito de interesses. Qual é o maior indexador de sites do planeta? É o Google.
quando eu contrato uma campanha pelo Google Ads, que é uma campanha de marketing feita pelo Google, veja bem, o oceano da internet é do Google. Ele determina as correntes marítimas para onde vai. É fácil, ele coloca você onde você quiser. Então, a gente está num universo hoje facilmente mapeável, porque o Google, ele é o dono da bola, do campo e do campeonato, cara. Assim, eu não vejo isso de forma negativa, mas eu vejo isso de forma preocupante. Tudo é do Google. A bola, o estádio, a torcida, porque todos nós estamos aqui acessando, usa o Google Chrome, Arena Google, Arena Google, Campeonato Google, Google Futebol Clube contra Atlético de Google. Cara, olha, assim, você tá entendendo o que eu estou falando? Eu não estou aqui, eu sou contra teorias da conspiração, não acho que isso ajude, mas nesse momento, a classificação dos sites está no Google. As campanhas de marketing estão no Google, se você quer as mais bem-sucedidas. O Bing também tem. O Facebook também tem. O Facebook Pixel tem uma força muito grande, porque as redes sociais, Facebook e Amazon, e Facebook e Instagram, em alguns momentos, em termos para alguns tipos de negócio, acabam sendo mais lucrativos, mais rentáveis, em termos de retorno e visibilidade, do que você criar um domínio aqui, cara, www.com alguma coisa. Nas redes sociais, do Facebook Pixel, eu não me lembro agora qual é o mecanismo do Instagram, gera uma visibilidade muito grande, porque as pessoas estão lá. Mas, em relação à internet, como disse, a bola é do Google, o estádio é do Google, o jogo é o Google que comanda, então, ou você entra nesta brincadeira e faz parte disso, ou você se inclui, olha aqui a antítese, você se inclui fora disso. Beleza? Olha, Google Cooking, eu não entendi a expressão, mas mais ou menos, ô José Adriano. O problema é quando o dono da bola cansa de jogar, né? Tá perdendo, vai embora com a bola. Então, Afonso... Todo monopólio é perigoso. Todo monopólio é perigoso. Olha, o Vitor tá com a mão levantada também desde ontem, cara. Vitor, por favor, quer perguntar, fica à vontade. Hoje em dia, muitas pessoas estão praticamente substituindo a vida real pela vida virtual. Então, tipo, em jogos como VR Chat. E eu acho que no futuro, as corporações vão ser tão influentes que eles vão ter até cidades privadas. De tanta influência que eles têm. Anarcocapitalismo. Tipo cidades privadas da Amazon. Olha, o Vitor, o que você está falando, como eu disse aqui, eu não gosto muito de enveredar pelo caminho das teorias da conspiração, mas aí não é uma teoria da conspiração, aí é uma visão, né, uma projeção até analítica muito bem feita do cenário que a gente tem hoje, tá? Não somente Vitor, mas vocês, de um modo geral, por serem muito jovens, vocês têm uma visão muito boa quando a gente para conversar aqui. Vocês não viajam, né? Não viajam, muito pelo contrário. Isso que você falou, Vitor, não é uma teoria da conspiração do tipo, olha, perdemos de 7-1 da Alemanha aqui no Maracanã porque vendemos o jogo, né? Essa teoria da conspiração que eu falo... Olha, Obama também... reptiliano, confirmado, Illuminati, agora. Sim, não, mas aquela questão, né? Só para citar o exemplo, cara, um país, né, considerado o país do futebol, vender um resultado dentro de casa seria muito mais lucrativo para todo mundo. O contrário, ter metido 7-1 na Alemanha teria sido uma festa. A gente perdeu mesmo, foi feio, tomamos um vareio. Não tem conspiração, perdemos. Porque não Também faz tem sentido... aquela teoria da conspiração que o Brasil vendeu a Copa de 98 para a França para ganhar de 2002. Cara, tem algumas coisas... Vamos lá, né? Quando você... Não vamos entrar nesse meio, mas tem algumas coisas que não faz sentido, como, por exemplo, a pandemia é um plano chinês para dominar o mundo. A China já tem a produção mundial há 30 anos que ela vem fazendo isso. Só que veja bem a lógica do raciocínio. Você cria um vírus, quebra o mercado consumidor, que consome o que você produz, e você vai vender para quem? Então, não tem muito sentido algumas teorias da conspiração, a não ser que há um grupo marciano envolvido nisso. Porque aí junta-se a China, um grupo marciano,
Porque aí eu quebro o mercado consumidor do planeta Terra para vender somente para Marte. Só se for isso. Porque qual seria a lógica do maior mercado produtor quebrar o mercado consumidor? Ah, para vender somente insumos de vacina, mas ele vende tudo. Há no mínimo 30 anos. Nesse momento, a China ganha menos. A economia da China recuou. É a única que fechou positivo ano passado, mas em vista de 2018 para 2019 e 2020, perdeu e muito. Ninguém ganhou. Tirando parte da indústria farmacêutica, ninguém ganhou. Mas, teorias da conspiração à parte, voltando à colocação do Vitor, faz todo o sentido do mundo. Faz todo o sentido do mundo. Porém, aí entra o outro lado, né, gente? A questão do Afonso aí, todo monopólio é perigoso, né? E só que tem um outro olhar também, né? Tem a questão de que também isso não se fala muito. O Google, como mecanismo de, não vou dizer de influência, né, mas de inferência, pelos seus mecanismos de marketing, por tudo que tem hoje na internet, o Google já é alvo, né, de projetos políticos no mundo todo. Mas ninguém quer interferir nos negócios do Google. É que quando entra a questão política no meio, o objetivo aí não é o bem-estar da humanidade, é simplesmente querer uma fatia deste negócio. O mundo, né, o Congresso americano, a Suprema, ou melhor, aonde tem, digamos assim, reflexões e ações políticas no mundo inteiro, este mercado da internet, este universo digital já está chamando a atenção há muito tempo, né? Não apenas o Google, mas todo esse segmento, né? O Google, as gigantes do streaming, Amazon, Netflix, que são segmentos que geram muita receita e que ainda são pouco tributadas, né? Então, o que eu quero dizer, a preocupação com conspiração, nesse momento, nem é tão latente, as pessoas não estão muito preocupadas com isso, não. Mas os congressos pelo mundo afora já estão há um bom tempo, pensando numa forma de ganhar um pouquinho sobre isso. Porque são fontes muito lucrativas, né? Poxa, eu pago R$ 6,90 para ter acesso ao Google One, para mim é extremamente acessível, é barato, R$ 6,90 não pesa para mim. Só que, vamos lá, né? Quantos internautas o Google possui na esfera mundial? Então, assim, não vou dizer que todos paguem R$ 6,90, mas se cada um aqui em algum momento tiver um serviço pago, isso gera uma receita muito grande. É claro, manter os servidores do Google tem um custo muito grande também. Tecnologia custa caro. Mas o que eu quero dizer é que, no universo dos negócios, isso gera uma grande receita e ainda é pouco explorado politicamente. Ou se é, nós não temos muita informação a respeito. Porque vale lembrar que as eleições norte-americanas, há 8 anos atrás, já foram diretamente influenciadas pela questão digital. E isso vem sendo uma tendência real muito forte. E corroborando, né, com o olhar do Vitor, que falou uma coisa muito interessante e é legal, como eu sempre digo, eu fico muito... É muito promissor, é muito legal a gente ver esse tipo de olhar numa faixa etária de vocês, que vocês estão no terceiro ano do ensino médio, e isso nos dá o conforto de saber que tem boas cabeças por aqui pensando, né, olhando esse cenário do mundo e pensando à frente. Temos possibilidade, sim, de ter um mundo legal aí. Temos jovens com boas cabeças, mas, ó, para retornar o olhar, o Vitor, não vai demorar, eu acho que talvez já seja a realidade também, nós termos num futuro bem próximo, se é que isso já não está em voga, tá? Por exemplo, elegermos planos de governo em campanhas eleitorais baseadas única e exclusivamente em algoritmos, aonde um candidato A apresente como proposta de governo, isso é um olhar meu, tá? Não é viagem, mas pensando no que nós já temos em termos de métrica, candidatos apresentando como plano de governos não metas e objetivos a serem cumpridos, mas algoritmos que pensem nisso. Isso acredito que já seja real.
só não está sendo usado como base para a campanha. Porque para quem acompanha a inteligência artificial e algoritmos cognitivos há muito tempo, né, já estudei isso há um bom tempo, hoje, né, eu acompanhando o mercado norte-americano, eu não sei outros países, não sei Europa, mas os principais escritórios jurídicos norte-americanos hoje, eles usam advogados por imposição legal. A plataforma Watson da IBM, que é uma das mais fortes em termos de inteligência artificial voltada para negócios, inclusive, fica aqui, procure no Google, plataforma Bluemix da IBM. Vou colocar aqui, ó, Bluemix. Cara, o Watson chega a dar medo. Então, a plataforma Bluemix da IBM, ela fornece de graça uma série de segmentos de algoritmos para que a gente possa testar. E, na verdade, não é para testar, é para você desenvolver. São ferramentas freemium, que eles chamam, freemium. Elas são free, no primeiro momento, para vocês, de graça, mas a partir do momento que ela gerar receita para vocês, ela gera um percentual para eles. É uma maneira que vocês têm de utilizar as ferramentas da IBM em função do desenvolvimento de vocês, e a partir do momento que você institui uma ferramenta cognitiva dentro de uma área de negócios, ela também começa a aprender sobre isso. O Watson é brilhante, e vale lembrar, tá, gente? IBM é uma ligação direta com o Centro Paulo Souza, temos parceria. Eu estive lá no polo da IBM em 2007, por 10 dias, em Indaiatuba, na FATEC em Indaiatuba, fazendo curso pago pela IBM. Tudo pago. Eu, o professor Marcelo Viana, a Cibele, que na época ela era colega, estava começando a dar aula, hoje ela é diretora na escola, também esteve conosco. Aqui de Praia Grande estávamos eu, o professor Marcelo Viana, e a diretora atual, que era na época professora, que estava recém-chegada na escola. Ela tinha terminado o curso, foi nossa aluna aqui na ETEC, na FATEC, e nós fomos todos para Indaiatuba e ficamos 10 dias, com tudo pago pela IBM. Foi fantástico, cara. Que show! Na época, a IBM já tinha projetos enormes lá. Nós não implantamos aqui na ETEC, porque assim, nós não estamos na Grande São Paulo nem em Indaiatuba, né? Nós temos que pensar também no nosso mercado aqui na região. Mas, concluindo o assunto aqui, Vitor, aguardem este momento. E logo, logo, teremos planos de governo apresentados através de algoritmos, ou o próprio plano de governo será o algoritmo. Como disse, os escritórios jurídicos norte-americanos, os mais famosos, não tomam mais decisões consultados nos seus advogados. Eles usam o Watson da IBM. A plataforma jurídica do Watson hoje garante uma margem de acerto de 77%. Eles acumulam uma base de dados de mais de um século com decisões jurídicas, e isso dá uma margem de acerto de 77%. Ou seja, esses escritórios jurídicos só têm advogados atuando porque é uma imposição da lei. Você não pode colocar uma tela touchscreen junto com você perante um juiz e falar: o que eu digo agora? Eu preciso ter um advogado para estar ali pleiteando. Mas hoje, de fato, com todo respeito, lógico, eu acho que nós precisamos sim respeitar o espaço do formado do advogado, claro, mas que a ferramenta está aí e ela já alicerça decisões, e não é agora, tá? Isso há muito tempo, beleza? Então, em todas as áreas já está acontecendo mesmo, é a tecnologia marcando o seu espaço. Então, não há mais, digamos assim, não é que não há espaço para o artesanal. Criar uma página para a internet hoje, dentro de tantas coisas que estamos falando hoje, tem que haver a necessidade de ter um projeto para a coisa andar, senão não vai. Não dá para entrar hoje, colocar alguém, um serviço, tentar alavancar uma ideia através de um site, de um produto que você quer lançar, alguma coisa, simplesmente na base da esperança e da fé, gente. Hoje é métrica, hoje é estratégia de negócios, hoje é projeto, e esse projeto é o assunto da nossa aula. É o planejamento de quais são os recursos que a gente tem a nosso alcance para conseguir tornar o nosso trabalho aqui de criar páginas e atender clientes, entender o público-alvo do cliente, o seu produto,
interligar, criar uma coordenada comum e propor uma solução. Por isso que eu sempre volto nesta mesma questão. Se vocês tiverem condições de, no TCC, encontrar um cliente para atender, façam. Vai enriquecer e muito a proposta do trabalho e, acreditem, torna tudo mais fácil. Fazer da imaginação é mais difícil. Tudo bem? Então, ó, de um modo geral, nós demos uma volta grande aqui e falamos de várias tecnologias, acabamos até distanciando um pouquinho do ponto de partida, mas não saímos do objetivo maior, que é lembrar a quantidade de variáveis no entorno da questão de sites para a internet, que quando nós falamos de tanta tecnologia emergente, dá a impressão que sites para a internet já não é o melhor, que é coisa do passado. Não que seja, mas não é novidade, não é inovação. Então, a gente precisa fazer isso de uma forma muito eficiente, senão simplesmente não vamos conseguir ali atender esta necessidade de retorno, de visibilidade, sem estarmos associados aí a essa questão de análise métrica, gente. Isso hoje é essencial. Deixei aqui no cantinho, ó, o Bluemix. Deixa eu ver se IBM Bluemix aqui, só para a gente finalizar a aula aqui. IBM Bluemix. Eu tenho uma conta... Oi, pois não. O Bluemix agora é reconhecido como IBM Cloud. Ok. Eu tenho uma conta lá de trás, mas há muito tempo que eu não acesso. Está aqui, ó. IBM Cloud. Preciso até ver se o meu acesso aqui ainda funciona. Mas fica aqui a sugestão. Deem uma entrada aí quando vocês tiverem tempo, né? E pesquisem a respeito de algumas soluções. É óbvio, né, que muita coisa aqui deve ter mudado. Bluemix agora... Bom, vamos finalizando aqui, senão a gente acaba passando do tempo aqui de vocês, pessoal. Gente, a ideia hoje era continuar a parte aqui sobre clientes. A gente acabou estendendo um pouco aqui para outros assuntos, não desfocamos muito, tá? Pensem bem, né, nessas perguntas iniciais aqui a respeito do TCC. Não tenho pressa de avançar com o meu conteúdo, porque eu preciso estar paralelo, eu preciso caminhar paralelo com o TCC de vocês. Por isso que nós temos tempo para dialogar sobre vários assuntos, porque eu preciso que o TCC de vocês caminhe para que eu possa aplicar no TCC o que nós vamos fazer aqui. Pergunta, TCC com vocês é professor Andréa ou professor Marcelo Viana? Marcelo e Rafael. Marcelo e Rafael? Beleza. Então, tranquilo que eu vou procurar o professor Marcelo para a gente ir trocando umas figurinhas daqui, para que a gente mantenha antenado as ideias, né? Quando ele começar a falar de alguns assuntos lá, eu tenho que reforçar aqui, porque, na verdade, eu acabo começando à frente, mas eu tenho que frear e esperar o TCC começar, para poder reforçar o sentido e aplicar isso no TCC. Vocês estão me entendendo? Para que a coisa fique um pouquinho mais palpável para vocês, sair da esfera da teoria e a gente aplicar no TCC. E mais uma pergunta, quem é que está dando marketing digital para vocês? Por enquanto está sendo o Feijó. O Feijó? Beleza. Então eu vou perturbar o Feijó também, porque nós temos assuntos em comum aqui. Marketing digital, Google Analytics, estratégia de negócios, TCC e projeto de educação web. São coordenadas comuns aqui. Temos que alinhar os esforços aqui. Beleza, pessoal? Vou encerrando aqui a gravação. Na sequência,